Sabia que esse momento do Natal, né? Essa data é interessante, que tudo que está em volta, televisão, rua, por tudo onde você anda, é o chamado espírito do Natal. Mas é interessante que enquanto nós pensávamos no banner que a gente despacha lá pelo WhatsApp, que você recebe através da sua célula, ou você vê postado na nossa página no Facebook, enquanto nós pensávamos sobre que tipo de banner fazer, né, para que realmente tivesse a conotação correta do Natal, você não tem noção a dificuldade que é na internet você achar uma figura com a motivação correta do Natal. Há tantas coisas falando do Natal, mas pouquíssimas falando do verdadeiro motivo, sentido do Natal. E isso nos traz uma responsabilidade como igreja do Senhor. Isso nos traz uma responsabilidade porque o Natal nós podemos usar justamente como algo pedagógico, né? E os nossos olhos precisam estar abertos, os nossos ouvidos atentos ao que Deus quer ensinar através desse momento tão comemorado ao longo das eras pela humanidade. É uma oportunidade que nós temos como filhos do Senhor, como filhos de Deus, como conhecedores da verdade, de ensinar acerca desse tempo, de falar acerca desse tempo. O nascimento de Jesus, ele nos ensina tantas coisas, mas uma das coisas que salta aos meus olhos, ele nos ensina uma lição de humildade. Algo tão deixado de lado nos nossos dias. Muitas vezes eu até me posto de humilde, mas para que os outros me reconheçam. E de humildade não tem nada. Mas quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, ele nos ensina através do seu nascimento humildade. Ele é o rei que nasce servo. Ele é o rei que deixa a sua glória, o Deus que se faz homem. O Deus transcendente que se esvazia de sua glória, deixa o seu trono para subir numa cruz, para ser homem. Eu e você não temos a dimensão disso. Nós não conseguimos ter a dimensão disso. De um ser que sobrepõe todas as coisas e deixa tudo isso para ser homem, ser humano. O dono do mundo, o dono do universo, com direito a tudo, não nasce num berço de ouro, mas nasce numa manjedoura, num coxo. Isso nos ensina muito acerca de humildade, porque o próprio nascimento dele já fala disso. O Criador dos céus e da terra, ele faz parte da Trindade, o Deus encarnado. Diferentes dos nobres desse mundo, diferente daqueles que detêm as riquezas desse mundo, não nasce debaixo de luzes e flashes da mídia ou procurando. Ao contrário, ele nasce numa manjedoura humilde, junto de animais. Por isso, esse nascimento nos traz essa lição de humildade. Nasce sem flashes da popularidade. Nasce sem ser visualizado pela sociedade. Ao contrário, como não diz a Bíblia, não havia lugar para ele em Belém. Seus pais atravessam todo um deserto, fazem toda uma caminhada. Precisam cruzar um deserto inóspito. Precisam ir longe para escapar da perseguição de um rei louco, de Herodes. E tudo isso nos mostra alguém que realmente veio para nos salvar. Alguém que realmente não tinha outra motivação senão doar-se ao próximo, doar-se a
humanidade. Cresce como carpinteiro numa vila pobre de Nazaré. Começa o seu ministério como um rabino itinerante. E todo esse caminhar, ele chega num determinado momento e diz que ele não tem onde reclinar a cabeça. Muitos o queriam seguir, mas quando ele mostra qual é o seu caminhar, qual é o seu objetivo de vida, esse já desiste. A Bíblia diz que sendo rico, se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre. Sendo servido pelos anjos, vestiu um avental e foi lavar os pés dos seus discípulos. Ah, queridos, quanta lição esse homem nos traz. E discípulos que no momento em que estão sendo servidos, disputam infantilmente, quem ia ter um lugar de honra entre ele. Olha as vaidades humanas. O exemplo maior na frente deles, e eles pensando em outra coisa. Mas a vida de Jesus também nos ensina uma lição de amor altruísta, de entrega ao próximo. Jesus nos ensina não apenas através do seu nascimento, mas também através da sua vida. Através da sua caminhada, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O que você gosta mais? De servir ou de ser servido? Ah, pastor, é muito bom ser servido, né? Mas é interessante que a Bíblia fala que maior é o que serve. E ela fala justamente porque alguém nos deixa esse exemplo. Ele se manifesta para levantar o caído, para animar o fraco, para salvar o perdido, para curar o enfermo, para restaurar o quebrantado. E a palavra de Deus vai se cumprindo na sua vida. E a palavra que havia sido declarada vai se cumprindo através da sua vida. A palavra diz que ele andou por toda parte fazendo o bem e libertando os cativos. Por que o mundo não fala disso? Por que o mundo não aborda isso? Por que o Natal não significa isso muitas vezes nas nossas casas? Nas nossas ceias? A nossa mesa está farta, a nossa casa está enfeitada. Mas qual é o lugar de Jesus nela? Qual é o lugar de Jesus nisso tudo? A cura, a entrega, o servir estava sempre como prioridade na sua agenda. Doar-se estava sempre como prioridade na sua agenda. Os rejeitados pela sociedade, ele acolhia. Ele dispunha tempo para eles. Todos aqueles que se achegavam a ele de coração quebrantado, ele os recebia com perdão, com palavra de bênção. Qual é o lugar de Jesus na nossa vida? Qual é o lugar de Jesus na nossa família? Qual é o lugar de Jesus na nossa casa? Qual é o lugar que ele tem nessa data? A palavra diz que os aflitos, através de estar com ele, conseguiam um alívio para as suas almas. Uma lição de amor altruísta. O caminho que nos leva de volta ao Pai, ele é a porta que dá o acesso ao trono da graça. Por meio dele, somente por meio dele, temos acesso à sala do trono e voltamos a ter a comunhão com o Deus de amor que é o próprio amor. O seu nascimento nos fala de humildade. A sua vida nos fala de um amor altruísta, de uma entrega, e a sua morte nos ensina uma lição de sacrifício abnegado. Jesus, através da sua morte,
ele nos ensina isso. Ele veio ao mundo para dar a sua vida em favor de homens e mulheres como eu e você, que se olharmos para a nossa vida de outrora lá atrás, não merecíamos. Talvez hoje não mereçamos tanto amor, tanta entrega, tanta dedicação. Ele morre por mim e por você, ele se entrega por mim e por você, ele dá a vida pelas suas ovelhas, diz a palavra. Ele se entrega pelos céus. Sendo Deus, diz a palavra, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Olha a humildade novamente aí, mas antes se esvaziou e se humilhou até a morte e morte de cruz. Oferece a sua vida, se entrega totalmente, sua morte foi voluntária. Ninguém podia tirar isso dele, ao contrário, espontaneamente ele se deu. Ele se entregou, caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Por mim e por você. O que é o Natal? O que é essa data tão comemorada pela sociedade, mas comemorada com outras motivações? Por isso eu comecei dizendo para você que o Natal é pedagógico. É uma oportunidade que nós temos para onde estivermos. Onde estivermos. Mas hoje eu estou aqui na mesa de casa e todo mundo que está aqui já conhece sobre isso. Todo mundo que está aqui já sabe sobre o verdadeiro motivo do Natal. Mas é tempo de, mesmo todos sabendo, em família, louvar e exaltar a Deus por um dia ter entregue o seu filho por nós. Por um dia ter dado o seu filho a nós. É tempo de ensinarmos às crianças, aos mais novos, que não é uma questão de presentes. Hoje eu via um vídeo, né, e ele fazia uma abordagem de que está lá toda a família reunida e a criança entra e a criança diz, tem um homem lá fora pedindo comida. Faz um prato aí e leva lá para ele. E aí a criança pega o prato e leva lá. Daí a criança volta. Ele disse que ele quer estar jantando com a gente. Onde já se viu jantar com a gente? Hoje é dia da família, de nós estarmos em família, de a gente se alegrar como família. Não, diz para ele que não. Daí a criança volta lá. Daí a criança volta. Não, é que ele disse que hoje é o aniversário dele. Onde já se viu o aniversário dele? E aí tem um dos personagens vestido de Papai Noel. Não, hoje é o meu aniversário, hoje é minha data. E muitas vezes nós estamos assim nas nossas casas. Sabemos o que realmente significa essa data, e eu não estou entrando no mérito se essa é a data verdadeira do nascimento de Jesus. Os estudiosos dizem que não é 25 de dezembro, né? Mas não é essa a questão, essa é a data que foi escolhida para ser comemorada. E muitas vezes nós, nos atropelos da vida, nos preocupamos com tantas coisas, mas esquecemos de quem realmente deve ser celebrado, de quem realmente deve ser anunciado, propagado, ensinado neste momento, nessa data. É óbvio que não é somente nessa data, mas hoje estamos falando especificamente disso. Então, queridos, que nós possamos ensinar através daquilo que Jesus ensinou, ensinar às pessoas o real, o verdadeiro significado deste momento. Quando nos reunimos, sim, quando celebramos, sim, mas celebramos para exaltar aquele que um dia veio a esse mundo, morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, vivo está, reina e um dia virá buscar a sua igreja para morar na eternidade com ele. Esse é o nosso Rei, esse é o nosso Rei, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, que em Mateus 11:29 diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração. No Natal que vamos
celebrar, precisamos pensar menos na festa e mais na pessoa de Jesus. Precisamos pensar menos na fartura da mesa, mas mais naquele que nos dá a provisão todos os dias. Precisamos pensar menos em como as fotos das mesas serão postadas nas redes sociais e ganharão as suas curtidas, porque ficou bonita, porque ficou linda, porque ficou maravilhosa. E o texto escrito sobre Jesus nem existe. Precisamos celebrar o verdadeiro motivo do Natal, Jesus. Precisamos nos entregar a esse. Os cânticos, a reunião especial, as luzes, tudo isso tem o seu valor, mas jamais sobrepõe ao valor principal, que foi aquele que foi entregue por Deus a nós, Jesus, o nosso Salvador. Que possamos sim voltar os nossos olhos para isso, nos esvaziar daquilo que tem enchido por um momento o coração das pessoas, mas nos encher daquilo que satisfaz a nossa vida por completo e não por um momento, que é da presença de Jesus, manifesta em nós, manifesta na mesa onde estamos, da nossa família, e toda honra e todo louvor, toda glória seja dada a Ele. Que nesse Natal nós possamos honrar aquele que desceu do céu para nos levar para o céu, para nos conduzir para o céu, aprendendo acerca do seu nascimento, ensinando acerca do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Vamos ser esses que onde estivermos, sendo na nossa casa, sendo na casa de alguém, possamos pedir às pessoas: eu quero 1 minuto da atenção de vocês. Mas quero hoje aqui agradecer a Deus por um dia nos dar o verdadeiro motivo dessa comemoração de hoje. Faça isso. Jesus se entregou por mim e por você. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Amém? Então que nós possamos celebrar sim, nós possamos exaltar sim, mas nós possamos fazer isso de uma forma, da forma correta, da forma que honra o Senhor. Eu li um texto muito especial e antes de passar aqui para a pastora para nós irmos encerrando, e eu separei esse texto para ler para você aqui. A família ao redor da mesa neste Natal. Esse texto é do pastor Hernandes Dias Lopes. E eu achei muito interessante, eu quero ler para você. O primeiro Natal foi celebrado no céu e na terra. Anjos e homens se alegraram. Na pequena cidade de Belém, na casa do pão, nasceu o pão da vida. O Verbo eterno, pessoal e divino se fez carne. As profecias se cumpriram. Naquela noite, nasceu o sol da justiça. Deus se fez homem. O eterno entrou no templo. O imenso esvaziou-se. O mais exaltado entre os anjos humilhou-se. Sendo o rei dos reis, fez-se servo. Sendo rico e dono do mundo, tornou-se pobre. Sendo transcendente, nasceu de uma virgem. Esse é o grande mistério do Natal que ainda hoje celebramos. Celebramos porque Jesus está vivo e no trono, está vivo e vai voltar, está vivo entre nós e dentro de nós. O Natal deve ser celebrado pela família e pela igreja. Todos os povos devem adorar o Rei da Glória. Ele é digno de receber todo o louvor e adoração. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Senhor dos senhores. Nele temos copiosa redenção. Ele é a nossa paz e a nossa justiça. Ele é a nossa alegria e a nossa herança. Nele temos vida maiúscula e abundante. Ele veio para nos dar a própria vida eterna. Reúna sua família ao redor da mesa para comemorar o Natal. A mesa é mais do que uma mobília da sala. É um emblema de comunhão familiar. A mesa é lugar onde a família se reúne para comer e conversar. É palco de boas palavras e também lugar apropriado para se olhar nos olhos, não no celular. É cenário de oração e também de louvor.
é território de encorajamento e de descontração. O salmista fala da família ao redor da mesa. A esposa, como elo de ligação da família, congrega os filhos. Ao redor da mesa tem renovo. Ao redor da mesa cultiva-se amizade. Ao redor da mesa tem encorajamento. Ali as mágoas são tratadas. Ao redor da mesa olha-se nos olhos. Pecados são confessados e perdoados. Fraquezas são superadas e vencidas. Ali, nesse camarim da graça, as máscaras são tiradas e novos recomeços acontecem. A mesa não pode ser substituída nem abandonada. Ela é símbolo do diálogo. Ela abre as portas para a comunhão e ataca o isolamento. A mesa tira os membros da família de suas trincheiras pessoais, arrasta-os de seus quartos climatizados e aparelhados para o lazer da solidão. A mesa é lugar de fortalecer a comunhão com Deus. É lugar de oração e cânticos de louvor a Ele. É lugar de ações de graças e de súplicas. É lugar de contar as bênçãos e dividir as cargas. É lugar de recreio para a alma, de tônico para o coração e de vida para a família. Neste Natal, reúna sua família ao redor da mesa. Não apenas para uma ceia farta, mas sobretudo para dar graças a Deus por Jesus, o seu Filho, que por amor a nós, veio até nós para dar significado à nossa vida, remir-nos do nosso pecado e conduzir-nos de volta ao Pai. Não faça deste Natal apenas um tempo para comer, beber e distribuir presentes. Entenda que nós já fomos presenteados com a maior de todas as dádivas, o presente da vida eterna. Tire um tempo ao redor da mesa para que cada membro da família possa expressar sua gratidão. Abre espaço para testemunhos acerca da bondade, do cuidado e da proteção de Deus. Prepare não apenas os adornos e enfeites de sua casa, prepare sobretudo o seu coração. Não fique agitado de um lado para o outro como Marta. Assente-se aos pés de Jesus como Maria para ouvir-lhe os ensinamentos. Neste Natal, abra a palavra de Deus e medite sobre o grande amor de Deus. Neste Natal, abra seus lábios para cantar louvores ao Altíssimo. Neste Natal, faça como os magos do Oriente, alegre-se em Jesus, adore a Jesus e coloque seus tesouros aos pés de Jesus. Reconheça que Ele é o Rei Todo-Poderoso, o Deus digno de ser adorado e aquele que veio para dar a sua vida por pecadores como nós, a fim de que nós tomássemos posse da vida eterna. Ao redor da mesa, celebre o verdadeiro Natal. Um feliz Natal. Eu achei tão fantástico essa colocação do pastor Hernandes, que não podia deixar de ler para você. Há tantas coisas que fazemos ao redor da mesa, mas talvez muitas dessas que aqui foram declaradas a gente já deixou de fazer há muito tempo. Que possamos retomar isso. Que possamos realmente honrar ao Senhor com a nossa gratidão, com o nosso louvor, com a nossa exaltação a Ele e realmente como família celebrarmos e termos testemunhos desse momento tão especial. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, 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 para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, Jesus, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Jesus, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Jesus, a tua igreja te adora. Pois só tu és santo. Jesus, só tu és santo. Jesus, só tu és digno. Jesus, só tu és digno. Por isso te adoramos, Rei das nações. Jesus, tu és o Rei das nações. Tu és o Rei das nações. Exaltado, Rei das nações. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Rei dos reis. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade
é o poder, Tu é a glória para todo sempre, Senhor.